Que bom ter você por aqui, eu sou o Agnaldo, nós somos daqui da cidade de Itaguaí. Toda semana nós estamos aqui batendo um papo sobre Escola Bíblica Dominical, lição Betel. Nós já estamos na lição de número 11. Na semana passada nós não tivemos as condições de estarmos fazendo a aula, mas retornamos com todo vapor. Seja bem-vindo, você que entrou aí e não é ainda inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Acione o sininho aí para você receber as notificações do canal. E se você gostou, é proibido você não dar o like. Se você não gostou, é claro, o dislike, mas de uma forma ou de outra, a sua participação aí é muito importante para nós. Deixa o seu comentário, concorda, discorda, acrescenta e sem mais, vamos para a aula. Lição 10, relevância da igreja na sociedade e sua importante função social. Esse assunto é um papel muito forte dentro da igreja. O nosso texto áureo, ele diz que toda alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que a foram ordenadas por Deus. Romanos 13, verso 1. A verdade aplicada diz: a igreja como uma instituição divina, deve ser luz e sal em todas as dimensões da vida na face da terra, sendo diferente e fazendo a diferença para a glória de Deus. Quais são os objetivos dessa lição? Atenta aí, meu amigo professor. Ensinar sobre o nosso papel diante das autoridades, conscientizar sobre o nosso posicionamento diante da sociedade e falar sobre o desenvolvimento em obras sociais. O nosso texto de referência, a gente não lê como é de costume, é Isaías 58, 6, 7 e 8. Eu já fiz um vídeo falando desse jejum de Isaías. Por quê? Eles jejuavam para si e desprezavam pontos fundamentais da fé. Eu chamei, inclusive, no vídeo de O Jejum Hipócrita. Caso você queira ouvir o vídeo, dá uma maratonada no canal aí ou coloque seu comentário aí que a gente vai colocar o link para você estar assistindo esse vídeo do jejum de Isaías 58. Vamos lá. A nossa introdução diz: a presente lição busca contribuir na conscientização do povo de Deus sobre sua responsabilidade em todas as dimensões da vida debaixo do sol. Para tanto, se requer consciência sobre diversas leis da vida em sociedade e ações coerentes com a fé que professamos, pautadas nos princípios da palavra de Deus e na capacitação e direito do Espírito Santo, para a glória de Deus. O nosso tópico 1 diz: o papel social do cristão e sua participação perpassa toda a história bíblica. Lembrando, mais uma vez, que nós aqui só fazemos um resumão. Talvez você entrou aí pela primeira vez, é um resumão aí de 30 a 40 minutos ou até menos. Esse é a nossa ideia aqui, é para que você possa somar com aquilo que o Espírito Santo já tem lhe dado, tá bom? A presença dos homens e mulheres de Deus no contexto da participação social tem seu início nos primórdios da humanidade e se dá de múltiplas formas, sendo a carreira na decisão em prol da sociedade civil com grande expressividade. Então, o papel social do cristão e sua participação perpassa, vai além de toda a história. É um papel sem limites. Quando a gente lê, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 14, verso de número 29, diz assim: então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da sua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. O que esse texto vai estar nos ensinando? 3 classes de pessoas estão sendo cuidadas por Deus, sendo que Deus está usando as outras pessoas para abençoá-las. Quais são elas? Analisando o texto de Deuteronômio 14, 29,
são as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Ou seja, a pessoa sem cônjuge, sem pai e sem casa. Essas pessoas, Deus deixou aí o cuidado daqueles mais favorecidos, daquele a quem possa auxiliá-los. Então Deus vai proteger essas pessoas, suprir essas pessoas, usando as nossas vidas. Esse é um papel preponderante da igreja, porque o próprio Deus estabeleceu como norma esse princípio de cuidar e de suprir a necessidade uns dos outros. Mas existem alguns requisitos dentro de alguns textos para que isso também aconteça. Deus é o Senhor também da ordem social. Aristóteles afirma que o homem é um ser político. O homem pode ser apartidário, mas nunca apolítico. Deus nos fez seres gregários, ou seja, agrupados, para andarmos juntos, para estarmos juntos e se relacionar diretamente conosco espiritualmente de várias maneiras. Ou seja, o homem pode ser apartidário, aí é o prefixo de negação, não a partidos, mas ele nunca pode ser apolítico. Dizer não à política, porque na verdade a política acaba sendo parte da nossa vida em sociedade. Então, a política faz parte do nosso contexto. Então, esse ponto é muito importante, porque nós precisamos da política até por causa da ordem social, para poder manter uma ordem, manter uma norma, com leis. Então, isso faz parte da política. A política em si, ela não é ruim. O que torna a política ruim são os maus políticos. Os políticos gananciosos, os políticos perversos, os políticos corruptos. São eles que degrinem, na verdade, a política. A política em si não é ruim, sendo redundante. O que torna a política ruim são os homens, os maus políticos que já entram lá com uma ideia de se favorecerem e não de favorecerem a sociedade. Sempre quando Deus te coloca num local de honra, num lugar de honra, num posto de honra, a ideia principal de Deus é para que você, para que eu, que nós possamos sermos bênçãos para os nossos irmãos. Por isso Deus nos coloca em papel de honra. Não é para nos promovermos, é para promovermos os outros. Por isso que Deus nos coloca em postos de honras. Vamos lá, autoridade que ocupam posições civis elevadas na Bíblia. Então nós temos, por exemplo, na Bíblia, homens que assumiram posições de destaque, e se você analisar esses homens, como José, Davi, Esther, poderíamos citar Samuel, foram homens que atuaram para o bem-estar do próximo, para o bem-estar do seu semelhante. Eles não atuaram para o seu próprio bem-estar, enquanto as pessoas eram carcomidas pela fome, pela peste, pela guerra, e eles se mantinham no seu palácio confortável. Muitos desses homens arriscaram a sua vida para que o povo estivesse bem nas suas condições de sobreviver. Muitas pessoas que ocupam lugares de honra, elas serão cobradas pelo mau exercício da sua função, se elas mesmas acreditam, como a Bíblia diz, que foram colocadas ali por Deus. Um motivo a mais da gente atuar naquilo que Deus nos colocou de maneira nobre, pensando com a mente de Cristo e no bem-estar do nosso semelhante. O 1:3 diz: o Estado e a Bíblia. O Antigo Testamento traz à lume a ideia de Estado com a instituição da monarquia no Antigo Israel. Séculos 9 a 16 a.C., conforme a narrativa bíblica, o juiz Samuel recebeu do ancião do povo o pedido de que desse um rei para Israel, assim como as demais nações. O Novo Testamento retrata o Estado como um instrumento ordenado por Deus. Assim, os que resistem ao Estado afrontam a Deus. Esse ponto aqui é importante, é muito interessante, porque a gente precisa destacar
alguns fatos que Paulo fala em Romanos capítulo 13, para a gente não termos uma mente fechada, bitolada por aquilo que nos falam ou que impõem sem um critério avaliativo do texto. Vamos lá. 13:1 de Romanos, quando Paulo menciona autoridades superiores, ele está falando justamente referindo-se ao Estado, com seus representantes oficiais. Ele está falando também que é Deus quem levanta e é Deus quem depõe. Esse ponto são pontos importantes. Sendo que as autoridades, elas possuem limites. O Estado não pode ser absolutista, não pode ser divinizado, sempre ele deve ter uma ideia de ser laico e jamais interferir no fórum íntimo das pessoas, para escravizar as consciências. A autoridade do Estado é delegada e não absoluta. A autoridade absoluta é a autoridade de Deus. Só para a gente poder ficar atento com isso, porque muitas das vezes a autoridade acha que ela não pode ser advertida, não pode ser admoestada pelo simples fato dela ser autoridade. A autoridade, ela é uma autoridade delegada e não absoluta. Por exemplo, a gente poderia citar vários episódios onde homens entraram e se opuseram a determinada autoridade. Por exemplo, vamos citar aqui um texto que é importantíssimo. O termo no grego para sujeição é hypothalassestai. Hypothalassestai não implica de modo algum servilismo. Trata-se de uma sujeição que visa evitar a desordem e promover a paz, como convém no Senhor. Vamos atentar para isso, para a gente não ficar com o nosso cérebro raquítico pelo simples fato de que induziram a nossa mente a não pensar e nós passamos a pensar muitas das vezes com aquilo que nos falam. Então, aí outro ponto importante a respeito de Romanos 13, que é o ato de resistir à autoridade, que Paulo fala aqui no 13:2. A expressão se opor significa lançar em batalha contra. É isso que Paulo está falando. Paulo fala sobre uma resistência formal, planejada, proposital e sistemática contra a liderança. A resistência que podemos ter não é o princípio da autoridade, mas aos desmandos da autoridade. Na medida que se percebe que a autoridade está com desmandos, aí sim a gente precisa parar para pensar e pontuar aquilo que nós estamos ouvindo. Quando a autoridade foge do seu caminho, quando deixa de ser ministro de Deus para fazer o bem e punir o mal, quando oprime, quando se corrompe, quando torce as leis, ou elabora leis injustas de opressão, quando cria meios e instrumentos para expoliar os fracos, quando suborna os tribunais, quando arrebata o direito do inocente, quando ama o luxo e esquece a fome e a miséria do povo a quem governa, quando tudo isso acontece, precisa ser alertada. E aí nós temos como João Batista alertou Herodes, Antipas, como Amós alertou Jeroboão II, como os apóstolos alertaram o sinédrio judaico, como Lutero alertou a aristocracia feudal, como Calvino alertou os tecnocratas genebrinos e como John Wesley condenou o tráfico de escravos na Inglaterra. Como Charles Finney alertou sobre a impiedade da escravidão na América e como Bonhoeffer ergueu a sua voz contra o nazismo alemão. É bom a gente pontuar muito bem esse assunto, porque senão a gente escraviza a mente das pessoas em nome de autoridade. Quando Mesaque, Sadraque e Abidnego não quiseram se prostrar devido ao autoritarismo, eles estavam certo ou errado? Pergunta para sua turma. O que você acha? Quando Daniel foi contra e decidiu orar, foi contra o decreto de Dario, e decidiu orar mesmo sabendo do decreto,
e foi para a cova dos leões, ele estava certo ou estava errado? Qual a lei que é absoluta? A dos homens ou a de Deus? Pontua isso aí para a gente não criar mais escravos, mais manipulações em nome da espiritualidade, porque isso acaba sendo perigoso e a gente escraviza as pessoas. A gente pode até escravizá-las hoje, mas uma hora Deus vai acertar a conta conosco pelo mau uso da posição que Ele nos colocou. Leva muito a sério as coisas de Deus, porque Deus leva muito a sério o ofício que Ele entregou nas suas mãos. Tá bom? Vamos lá. O 2 diz os princípios divinos e a sua aplicação na sociedade civil. Por orientação do nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos dar de ombros para a realidade da participação na sociedade civil, pois somos chamados para ser sal e luz, por isso devemos ter critérios rigorosos para aqueles que vão nos representar. Devemos ter critérios rigorosos? Devemos. Para aqueles que vão nos representar? Devemos. Qual a motivação que alguém quer assumir uma cadeira na política? Qual a motivação que leva uma pessoa a concorrer o pleito? Aí está o princípio para que essa pessoa possa ser aceita como alguém digno de assumir uma posição na cidade, no estado ou no país. Esse ponto é importante. O que leva, qual a motivação, o que te motiva? O que motiva essa pessoa a estar ali? É trabalhar para o povo? É estar atento ao bem-estar da sociedade? Esse fato é importante. Como cidadãos deste mundo e exemplo para a sociedade, é necessário escolher bem os representantes do povo. É importante que a gente escolha alguém que a gente conheça bem e que trate as coisas de Deus com seriedade, com caráter ilibado, para que a gente possa dar crédito a essa pessoa. Essa pessoa deve representar e representar de maneira digna, não a si, a sociedade e a Deus, que ele também se torna um representante da fé lá onde ele estiver exercendo. E cabe a nós orarmos para que, chegando lá, essa pessoa não se perca no meio de um sistema corrupto. O povo de Deus não deve ser omisso, mas participante. Não tem como a gente ser omisso. Dependendo da sua omissão, não vou generalizar, mas a sua omissão, a nossa omissão, pode até desembocar no pecado de omissão. Então, o importante é que a gente não seja omisso, mas que sejamos seletivos e criteriosos, com base saudáveis, para que possamos fazer uma escolha de alguém que tem comprometimento com o reino. A igreja precisa, o 2:3, a igreja precisa de representantes que amem a justiça. Olha, a gente tem Daniel, por exemplo, como um referencial, apesar de novo, para você ser íntegro, negociar de maneira certa. Você não precisa ter idade, você precisa ter caráter, você precisa ter uma formação sincera, você precisa ser inegociável o seu caráter, inegociável a sua fé e ter uma vida pautada nesses valores. A gente vê em Daniel que ele decidiu não se contaminar, Daniel 8. A gente vê em José que ele decidiu não pecar. Por quê? Porque isso é intrínseco. Isso está armazenado aqui dentro. E esses homens são exemplos de homens que atuaram na política, todavia atuaram com uma vida de dedicação a Deus. Esse é o ponto que faz com que a pessoa entre lá e não se perca. A sua dedicação a Deus, a sua vida de fé, a sua vida de estudo da palavra, a sua vida de comunhão com a igreja aonde essa pessoa congrega. Esses pontos, eles são indispensáveis dentro de uma lição que será aplicada e deve ser aplicada, e o professor deve ter caráter
também para poder aplicar uma lição dessa, se comprometendo com a verdade com que ele estará ensinando na escola bíblica dominical. Sem puxar brasa para A, para B ou para C, mas ensinando de forma lógica, de forma coerente, de forma precisa. Vamos lá. Então o povo de Deus não pode ser omisso e a igreja precisa de representantes. Representantes que represente Deus e represente a sociedade. E a igreja? A igreja está inclusa na sociedade. Se ele representar bem a sociedade, ele está representando bem a igreja também. O 13, o chamado da igreja para as obras sociais. A generosidade cristã não deve se restringir apenas aos trabalhos espirituais, missionários, mas também às obras sociais. Jesus nos chamou para ajudar aos pobres em suas necessidades. E a igreja deve demonstrar esse amor ao próximo através de obras sociais. Quando a gente lê Salmo 37, 25, Davi fala: fui moço e hoje sou velho. Nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Davi está dizendo que a sociedade do justo irão sempre estar ajudando um ao outro. Então o justo não fica desamparado. Deus vai estar usando a própria sociedade para que ela possa estar auxiliando o irmão que está passando de dificuldade. Então nunca vi desamparado um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Porque somos uma sociedade, eu estou falando da sociedade cristã, dos crentes, onde o amor ao próximo é medido pela ação, pela manifestação, pela atitude para com esse mesmo próximo. Sabereis que vocês são meus discípulos, disse Jesus, quando vos amardes uns aos outros. Quando amardes quem não te ama, quando amardes quem não te ajuda, quando amardes quem te quer mal, aí sim vão saber que vocês são meus discípulos. Então, um chamado para a obra social. Em Atos capítulo 4, nós vamos encontrar textos falando sobre essa preocupação com a sociedade mais simples. Também encontramos nos evangelhos Jesus se preocupando com a viúva, se preocupando com o necessitado, socorrendo o necessitado, elogiando também as pessoas. Nós vamos ver Jesus fazendo essa obra que a gente chama de obra social. A demonstração bíblica. A Bíblia Sagrada está cheia de mensagem que estimula o crente fiel a trabalhar em favor dos menos favorecidos. O autor cita aqui Tiago 2, 15, 17, mas eu quero ler Atos. Atos, ele diz assim, Atos 4, 32. A comunidade cristã. Lembrando que a igreja, ela era comunitarista e não comunista. A igreja era comunitarista. Da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Que coisa, hein? Com grande poder, era muito Deus. Só Deus para fazer isso com a gente. Só uma igreja encharcada em Deus. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tinha um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Que comunidade fora da curva era essa? Olhando esse texto, nós vamos vendo como que isso foi se perdendo com o passar do tempo. Não só
isso foi se perdendo, como também fomos perdendo a essência de Deus nas nossas vidas. Essa era uma preocupação, porque a igreja ela tinha preocupação de pregar a palavra, de ensinar a palavra, de buscar a Deus, e automaticamente o amor de Deus, a presença de Deus inundava a vida deles. Quando a gente lê Atos 6, nós estamos tendo um problema sério e nós vamos falar fechando isso aqui. A admoestação bíblica é justamente para trabalhar em favor, por isso quando a gente fala que alguém vai entrar, assumir uma cadeira, ele deve trabalhar em favor do povo e não em favor de si. Como desenvolver atitudes de ajuda ao próximo, nós vamos estar falando sobre isso aqui, ó, que são vários os aspectos envolvidos na exposição deste tema, e alguns aspectos serão determinados pela necessidade pelo qual as pessoas envolvidas, recursos disponíveis, entre outros. Assim vamos considerar algumas ações que encontramos registradas na parábola que o Senhor Jesus Cristo contou ao doutor da lei. Ou seja, que é a parábola do bom samaritano, que o sacerdote desce do templo, passa pelo homem assaltado, pelo seu irmão assaltado, o levita também, mas vem o samaritano e socorre aquele homem. E justamente era aquele homem samaritano, o qual os judeus o odiavam. Mas na hora de prestar o amor, foi justamente aquele que era objeto de ódio dos judeus, dando ajuda a um judeu que o seu irmão foi incapaz de dar, mesmo saindo do templo. E o que Jesus deixa como ensino para nós? Que muitas das vezes nós estamos frequentando o templo, ativo, sendo ativistas, mas longe de Deus. Dentro da igreja, longe de Deus. Fazendo a obra de Deus, entre aspas, longe de Deus. Por quê? A atitude do samaritano foi justamente a que chamou a atenção de Jesus. O que Jesus queria ensinar? Que era o papel deles, até por terem Deus, mas eles fizeram totalmente o contrário. E aquele homem que era objeto do ódio deles, Jesus queria ensinar Jesus queria ensinar para eles que o objeto do ódio deles foi quem se aproximou e socorreu aquele que era um judeu assaltado, o irmão deles. Olha como é que Jesus coloca eles numa situação adversa, para poder ensiná-los que eles se furtaram de fazer um papel que aquele a quem eles odiavam fez. A parábola do bom samaritano, a tônica, é só para falar do amor ao próximo. Só isso que Jesus queria ensinar. Que quando ele fecha a parábola, ele fala, quem foi o próximo daquele homem? Aí eles falam, aquele que usou de misericórdia para não pronunciar samaritano, o samaritano. Mas se Jesus mudasse a pergunta e perguntasse para eles, de quem aquele homem foi próximo? Dos três. Aquele homem foi próximo dos três. Só quem foi próximo daquele homem foi o samaritano. Mas ele foi o próximo dos três. Eu sou o próximo daquele a quem eu me coloco próximo. Mas aquele homem que estava ali era o próximo dos três. Esse ponto, Jesus deu-lhe uma pancada na cabeça deles, que eu acredito que o escriba que fez a pergunta saiu dali cambaleando, porque foi uma pancada seca na cabeça dele. Vamos lá. Obras sociais como fator de crescimento. Esse ponto é importante, porque na verdade também é um meio de mostrar a fé com as obras. Calvino dizia, as obras não justificam, mas a fé que justifica gera as obras. Então, um dos meios de mostrar a nossa fé é fazendo as obras. Vamos ler aqui Atos capítulo 6, porque diz assim em Atos, que naqueles dias havia se multiplicado o número de discípulos, e houve uma murmuração entre os helenistas, que eram judeu de fala grega, contra os hebreus, que eram judeu de fala aramaica ou hebraica. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ora, os discípulos, eles tinham que orar
estudar para pregar e ainda servir as pessoas, atender as pessoas. E eles falaram, já que a gente não está conseguindo fazer isso, fazer tudo isso, vamos delegar. E aí eles separam os diáconos, eles não. Ele manda o povo, o grupo dos discípulos, separar 7 homens com as tais qualificações que o texto diz, enquanto nós, o verso 4, e nós nos consagraremos à oração e o ministério da palavra. Então, esses vão fazer esse papel e nós vamos fazer o outro papel. Eles distribuíram funções para que ninguém ficasse desamparado. E outro ponto importante do texto é que quando o texto vai falar a respeito das viúvas, Paulo a Timóteo, ele diz, honra as viúvas, o 5:3, as verdadeiramente viúvas, ou seja, aquelas desamparadas, aquelas que não têm recurso, aquela que não tem filho, que não tem filha, não tem parente que possa suprir a sua necessidade, então a igreja vai atender. Se você seguir o texto, o verso 4 do capítulo 5 de 1 Timóteo diz, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Então, eles ainda tinham um certo critério para socorrer as pessoas. E a viúva, por exemplo, a família deveria dar suporte. Caso ela não tivesse família para dar suporte, aí a igreja entraria com o suporte. Deixa a Deus te usar de maneira sobrenatural, mas não negocie a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ficar conosco e até a nossa próxima aula.